eu vou trazer agora mais um motivo que está irritando. Por que o sistema está agonizando, se estribuchando, vendo essa ascensão aí, essa, entre aspas, ameaça do Pablo Marçal? Vale lembrar o seguinte, gente. Por que o Ricardo Nunes está respirando e sobrevivendo nessa eleição? A pergunta que eu faço aqui para você. Por que o Ricardo Nunes sobrevive e respira nessa eleição? Qual é o único motivo disso estar acontecendo? Resposta é fácil. O apoio de Bolsonaro para ele. Porque tem muita gente que é apaixonada pelo Bolsonaro que decidiu dar o apoio para o Ricardo Nunes. Única e exclusivamente, esse é o motivo. Único. Tá? E, obviamente, o sistema já abraçou ele também, porque sabe que ele é o cara da direita, entre aspas, e que está sendo carregado no colo pelo Bolsonaro, pelo Silas Malafaia e o Tarcísio, aquela patota toda lá. Aliás, chamar de patota irritou o Silas Malafaia, gente. Não pode chamar de patota também, não. O dono da direita, o senhor Silas Malafaia, falou que não pode chamar de patota. Então, o Nunes está ali sobrevivendo justamente. Mas por que o Nunes é o candidato do Bolsonaro? Pergunto para você. Se você quiser, você me responde aqui. Isso é muito fácil. Por que o Nunes é o candidato que o Bolsonaro está apoiando? Quem seria o candidato ideal antes da eleição, antes do processo eleitoral, antes, inclusive, do Pablo Marçal se colocar como candidato? Quem era o candidato que todo mundo apontava como esse cara vai ser o representante do Bolsonaro em São Paulo? A resposta é muito simples. É muito fácil. O Corinthians já mandou aqui, ó. Exatamente. O Corinthians Rock Clube já mandou. O Salles. O Salles era o cara que era pule de 10, cara. Roberto também tá falando aqui o Salles. Isso aí. Que, aliás, Gilberto também, isso aí. Por que ele é o cara que defende realmente os ideais de direita? Ele é o cara que defende o que o Bolsonaro defendia lá atrás. Então, obviamente, todo mundo esperava. Quando houve aquela puxada de tapete do PL e não do Bolsonaro, vamos ser justos, quando houve o tapete puxado, o Salles ficou meio que perdido. Só que acontece o seguinte, gente. Até então, até pouco tempo atrás, o Salles estava meio que na dele, evitando se pronunciar. Só que agora houve uma mudança de cenário, tá? Ontem aconteceu uma reunião importantíssima, tá? Uma reunião bem relevante. Salles organiza jantar para aproximar empresários de Pablo Marçal. Se alguém tinha dúvida de que esses dois, unidos, representem mais força da direita, se estava em dúvida, agora já não tem mais. E antes desse encontro acontecer, que inclusive foi na casa do Ricardo Salles, para não deixar dúvida de que ele realmente é o cara que encampou a campanha do Pablo Marçal, não tenha dúvida disso, a partir do momento que ele assumiu isso, vestiu a camisa e falou, tô com ele, gente, se você estava meio que indeciso, pula para a direita, porque se você pular para o lado do Nunes, você está pulando para o lado da esquerda. E sabe o que o Pablo Marçal disse? Antes da reunião acontecer, antes desse jantar com empresários acontecer, de que vai reservar uma secretaria para o Ricardo Salles, caso ele queira. Gente, você de São Paulo, se você estava em dúvida, eu acho que a partir de agora você não tem nem mais direito a ter dúvida. Não tem mais direito. Porque você tem um candidato a prefeito que está se colocando, está colocando a cara a tapa, está mostrando a força que ele tem. Está mostrando que está afim, que está querendo mudança, que está querendo quebrar o sistema. E convoca o cara que sempre defendeu isso ao lado do Bolsonaro. Gente, tá em dúvida de quê? Tá em dúvida de quê?
Só pelo fato de irritar a galera da esquerda já valeria a pena. Tá? Já valeria muito a pena. Só por esse simples fato. Fora a questão de que ele é um cara extremamente sério, um cara extremamente competente, que já declarou que vai pretender concorrer à eleição de senador na próxima eleição. E ele vai se afastar do PL, já se afastou, não quer papo com o PL, porque tomou-lhe uma rasteira. Não do Bolsonaro, mas do seu Valdemar, do seu Silas Malafaia. Então, cara, pelo amor de Deus, se você tem dúvida, eu acho que você não tem mais direito a ter isso. Se você está pensando, meu Deus do céu, eu sou apaixonado pelo Bolsonaro, acorda, cara. Bolsonaro não teve opção. O Bolsonaro foi empurrado a sentar no colo do Ricardo Nunes. Essa é a verdade. E aí vai minha crítica, com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo Bolsonaro. Bolsonaro, você tinha que ter mais personalidade nesse momento. Assim como seus eleitores, na grande maioria, estão tendo. E não por acaso estão apoiando o Pablo Marçal nesse momento. Da mesma forma que quando estava encerrando o seu mandato, o senhor teria que ter tido mais personalidade de falar com o povo diretamente, ao invés de ficar mandando mensagens subliminares, né? Pegar seu avião e deixar muita gente lá parado na frente do parlamento. Mas isso é outro papo, isso é outro assunto. O fato é que nós estamos diante de uma situação que o sistema está tremendo, que o sistema está se sentindo ameaçado, talvez pela primeira vez desde o surgimento do movimento Bolsonaro. Só que com uma forma muito mais independente. Porque o Pablo Marçal, diferente do Bolsonaro, ele não é um político de carreira. O Bolsonaro tem no DNA dele essa coisa toda de dialogar com um, dialogar com outro, que eu não acho errado, deixando claro para você, não acho errado. O problema são as alianças que você faz. Conversar, eu acho que você tem que conversar até com o cara da extrema esquerda, como costumo dizer. Mas cuidado com as alianças. E é isso que eu não gosto. Eu acho péssimo. E que o PL, como um bom partido de centrão que é, sempre fez. Sempre defendeu. Sempre fez questão de manter e está crescendo nesse sentido. Não é a presença do Bolsonaro que está mudando isso, não. Infelizmente, está sendo o contrário. Estão seduzindo o Bolsonaro a participar dessas aproximações que me incomodam muito, tá? Sendo muito sincero. Então, por isso, vendo uma atitude dessa, uma aproximação de um Pablo Marçal, que não tem nada com ninguém, está num PRTB, que é um partido nanico, sem nenhum peso nacional, mas foi a forma que ele encontrou, já que aqui no Brasil não pode ter candidatura independente. A gente tem que entender esse tipo de postura justamente por causa disso. Agora, a proximidade do Ricardo Salles com ele dá um peso, gente, gigantesco no seu secretariado, caso realmente ele aceite esse convite. Caso isso se concretize, o questionamento de falta de experiência da equipe do Pablo Marçal cai por terra. Já cai por terra. Porque o Salles é um cara que já foi, inclusive, ministro. Estando ao lado dele, nossa senhora, com seu pensamento, com seu ideal, vai dar uma força muito grande. Então, se você tem interesse, intenção de abalar o sistema, eu te falo. Não tenha dúvida, meu camarada. Não tenha dúvida.